Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e a gente vai acompanhar hoje como jogava aquele time do River Plate de 1996 que venceu a Libertadores. No ano de 95 o River Plate já havia feito um bom ano, tinha vencido a Apertura e também chegou até as semifinais da Libertadores. A categoria de bases do River Plate estava a todo vapor naquela época. Ela era comandada pelo brasileiro Delém, que havia sido também jogador do River Plate e que fez ótimos trabalhos em times argentinos. E alguns desses jogadores que haviam sido promovidos recentemente ao time principal do River, vindos da base, foram Marcelo Galhardo, Matias Almeida, Ariel Ortega e Hernan Crespo. Que jogadores, hein? O técnico da equipe era o ex-jogador Ramon Dias. Ídolo do River como jogador, havia se aposentado em 94 e fazia seu primeiro trabalho na carreira no seu time de coração. Na Libertadores daquele ano, o time de Buenos Aires caiu em um grupo com o rival São Lourenço e os venezuelanos Minerva e Caracas. Nos duelos entre os times argentinos, 2 empates. Já contra os venezuelanos, o River venceu as 4 partidas, marcando 14 gols na primeira fase e passando com a melhor campanha. Nas oitavas de final, encarou o Sporting Cristal, perdeu no Peru por 2-1 e no jogo da volta fez 5-2 sobre o time da capital peruana. Nas quartas, teve como adversário o São Lourenço novamente, que tinha Oscar Ruggeri e Silas no time. O River venceu o primeiro jogo na casa do adversário por 2-1 e empatou em sua casa por 1-1, garantindo sua vaga na semi. Agora tinha a Universidade do Chile pela frente, que contava com um garoto na época chamado Marcelo Salas, fazendo muitos gols e chamando a atenção do River, que o contratou em seguida. Salas não poupou o River e marcou um gol. O craque Enzo Francesco e Sorin também marcaram, e o jogo no Chile acabou terminando em 2-2. No Monumental de Nunes, o River fez 1-0, ficou quase todo o segundo tempo com um jogador a menos, se segurou e classificou-se para a grande final. Na outra semifinal, Grêmio e América de Cali se enfrentaram, e o time brasileiro era o grande favorito, com Arce, Jardel, Paulo Nunes, mas o time colombiano surpreendeu e venceu o Grêmio. Na partida de ida da final, o América venceu o River por 1-0, com gol do ídolo Antônio de Ávila, que foi o artilheiro da Libertadores de 96, com 11 gols anotados. No Monumental de Nunes, o River precisava virar o jogo e contou com o apoio de 73 mil torcedores, que, como de costume, sujaram todo o campo com aquele monte de papel. Com Crespo e Francesco iluminados, os milionários fizeram os 2 gols necessários para virar o confronto e se sagrar campeão da América pela segunda vez em sua história. Ramon Dias utilizava um 4-4-2, tendo 2 laterais participativos no ataque, 2 volantes, um meia mais deslocado para a direita do campo, um meia ofensivo no centro do campo, um segundo atacante que caía mais pelo lado esquerdo e também um centroavante. O goleiro era German Burgos, uma figura icônica dos anos 90, goleiro com estilo próprio, que também liderava sua banda de rock, a The Garb. Estilo roqueiro, era um goleiro muito seguro, fechava os ângulos como poucos e tinha uma impressionante elasticidade. Na primeira partida da final, defendeu um pênalti. Se não fosse por isso, a vantagem dos colombianos poderia ser de 2 gols, para reverter seria meio complicado. Mas, sinceramente, acho que se precisasse fazer 3, aquele time do River faria. Na lateral direita, jogava Hernan Dias, um lateral com grande aptidão ofensiva, tanto é que virou meia mais tarde. Lateral que fez história no River, conquistando 10 vezes o campeonato argentino, além de uma Libertadores, é claro. Era um baixinho veloz, com muita resistência física e disciplina tática. Integrou a seleção argentina na Copa de 94. O xerifão da defesa era Celso Ayala. Não devemos confundir com Roberto Ayala, que também jogou no River e depois foi ídolo do Valência. Celso era paraguaio, zagueiro vigoroso, combatente, um líder em campo. Foi ídolo no River no período, jogando com muita raça e elegância. Fez ótima Copa do Mundo em 98, ao lado de Gamarra, formando aquela grande defesa paraguaia que quase parou a França. No início da Libertadores, Juan Gomes era o companheiro de Ayala na defesa. Não que fosse um mau zagueiro, mas Gomes era um jogador meio afoito, cometia algumas faltas bobas e chegava duro nos adversários. Com o tempo, Guilherme Rivarola ganhou a posição. Era um zagueiro de boa impulsão e explosão física, mas também era um defensor meio grosso. Foi para o futebol mexicano no ano seguinte e rodou por clubes lá. Ricardo Altamirano foi quem jogou a final da Libertadores pela lateral esquerda. Um atleta que fez 27 atuações pela seleção argentina, era um ótimo marcador e muito regular. Mas o titular era Pablo Sorin, que tinha apenas 20 anos na época, mas já pertencia à Juventus da Itália e estava emprestado para o River. Nem preciso falar aqui do quanto Sorin foi um grande jogador. Como teve passagens sensacionais pelo Cruzeiro e seleção argentina, todos já sabemos que foi um dos melhores laterais do mundo no período em que jogou. Sempre sendo um lateral muito ofensivo, marcava muitos gols e aparecia na área para finalizar o tempo todo.
Dessa forma anotou um importante gol na campanha do River da Libertadores, que foi contra a Universidade de Chile na semi. O cabeça de área do time era Matias Almeida, outro atleta que teve uma brilhante carreira e que teve atuações fantásticas na Libertadores. Com um poder de marcação exuberante, desarmava os meias e atacantes adversários com muita eficiência. Chegava um pouco mais duro que o normal às vezes, mas tinha uma grande elegância em campo. Sabia limpar as jogadas das pressões adversárias e iniciar contra-ataques. Não foi à toa que jogou 2 Copas do Mundo, atuou em times como Lazio, Parma, Inter de Milão e Sevilha. Inclusive, foi vendido para o clube espanhol logo após a conquista da Libertadores. O outro volante era Leonardo Astrada, um jogador de muita raça e disposição, outro que exagerava um pouco na vontade ao dividir com os adversários, tanto é que não pôde jogar a final porque foi expulso no jogo de ida. Astrada também foi atleta da seleção argentina, jogou toda a sua carreira no River, tendo uma passagem relâmpago apenas pelo Grêmio, mas sofreu com lesões e em seguida retornou para o seu time de coração. Na grande final, quem jogou então na posição de Astrada foi Néstor Cedres, jogador com um bom passe, que buscava muito o jogo e podia fazer qualquer função no meio de campo, desde volante até meio ofensivo. Teve boas atuações, mas tudo isso foi apagado da mente dos torcedores, porque depois da Libertadores ele trocou o River pelo Boca. No ano seguinte, no Clássico, ainda fez um gol contra o River e comemorou um monte, e ainda foi expulso mais tarde nesse jogo. Dessa forma acabou indo de amado para odiado em pouco tempo. Cedres às vezes jogava também de meia, mais pela direita, mas o titular da posição era Marcelo Escudeiro, um atleta que não aparecia tanto para o jogo, mas que fazia um papel importante no meio de campo, fazendo a bola chegar limpa até os homens de frente. Conquistou muitos títulos no River, saindo do time em 2003, quando foi para o Fortaleza. Ele é irmão de Sérgio Escudeiro, aquele que jogou no Corinthians e arrepiava os atacantes com entradas duras. O meio ofensivo era o genial Ariel Ortega. El Burrito era um showman, dotado de uma habilidade ímpar, deixava os zagueiros adversários caídos por todo o campo. Ainda tinha uma grande velocidade, boa visão de jogo e chutes precisos com sua perna direita. É um dos maiores ídolos da história do River Plate. Foi também muito bem na seleção argentina, fazendo quase 100 partidas e disputando as Copas de 94, 98 e 2002. Aos 20 anos de idade, outro jogador que vinha se destacando na posição, com o mesmo estilo de jogo inclusive, de Ortega, era Marcelo Gallardo, o maior ídolo da história do River Plate ao meu ver. Torcedor do clube, era um meia de muita técnica, que batia muito bem na bola e tinha muita raça. Foi monstro como jogador e maior ainda como técnico do clube. Mas na Libertadores de 96 ele ainda era um reserva e entrava muito bem nas partidas. Como segundo atacante, outro ídolo dos milionários, que era o uruguaio Enzo Francescoli, um atleta que inspirou o Zidane. Francescoli já era consagrado na carreira nessa época. Estava com 34 anos, havia conquistado muitos títulos pelo River, depois jogou na Europa, já tinha jogado Copas do Mundo, enfim. Estava se encaminhando para um fim de carreira no clube que mais amou e foi amado. Mesmo veterano, arrebentou em campo, fazendo golaços, dribles humilhantes, esbaldando a torcida do time da capital argentina com alegria. Por fim, o centroavante do time, Hernan Crespo, outro atleta que dispensa apresentações, um dos melhores finalizadores do mundo em sua geração, atacante completo e que marcou 10 gols nessa Libertadores. Dentre eles, essa pintura de bicicleta contra o Sporting Cristal. Deixou o clube logo após a Libertadores para brilhar no Parma, onde também deixou seu nome marcado na história. O River Plate seguiu o ano tentando repor as perdas que teve, porque com o destaque de seus jogadores, os times europeus começaram a cobiçá-los e fazer grandes propostas. E o River, como todo time sul-americano, precisa muito de dinheiro e tem dificuldades em manter esses jogadores. Portanto, o foco agora era conseguir fazer um time muito forte, dar entrosamento a ele com as novas peças que tinha, para no final do ano encarar uma seleção praticamente, que era aquele time da Juventus, que foi campeão da Champions League. O time do River que entrou em campo na final do Mundial foi Roberto Bonanno, foi contratado junto ao Rosário Central e assumiu a titularidade. Atleta que depois chegou a ser titular do Barcelona, mas que na minha opinião nunca foi melhor que Burgos, que ficou no banco no Mundial de Clubes. As laterais permaneciam com Hernan Dias e Sorin. Celso Ayala continuava sendo xerifão na defesa, e o que mudou no sistema defensivo foi que o River contratou Eduardo Berizzo para ser o titular, deixando Rivarola no banco. Berizzo era um zagueiro bem mais preparado que Rivarola, mais técnico, com melhor posicionamento e que já tinha mais rodagem. Então, diferente do que aconteceu no gol, que para mim foi uma piora trocar Bonanno por Burgos, Berizzo era bem melhor para o sistema defensivo. No meio-campo, a equipe tinha perdido Almeida, vendido ao Sevilha. Dessa forma, Astrada foi recuado para fazer o cabeça de área. Mais para frente no meio de campo, o River contava com Sérgio Berti, que foi repatriado após uma passagem pelo Zaragoza sem sucesso. Berti era um meia central canhoto,
de muito talento, bom passe e visão de jogo. Sabia marcar forte também. Voltou a jogar muito bem e até foi para a Copa de 98 em seguida. Na meia direita, Escudeiro foi para o banco. E o novo titular era Roberto Montserrat, jogador que foi destaque no Campeonato Argentino pelo São Lourenço. Atleta de muita velocidade e difícil de ser marcado, que incomodava muito quando caía pelas pontas. O meio-campo perdeu em marcação, principalmente com a saída de Almeida, mas ganhou em velocidade e criatividade. Ortega e Francescoli continuavam sendo os criadores como meio ofensivo e segundo atacante consequentemente. E com a saída de Crespo, Júlio Cruz e Marcelo Salas foram contratados, dois atacantes que brilharam no River. Júlio Cruz foi o titular na ocasião. Ele que foi um grande centroavante, mais tarde jogou demais no futebol italiano por Bolonha, Inter de Milão, era atleta do Banfield e tinha sido destaque no Campeonato Argentino. Jogou uma temporada apenas no River, fez muitos gols e foi vendido ao Feyenoord em seguida. Salas começou no banco e entrou no final da partida contra a Juventus, mas sua sequência no River foi fantástica, arrebentou nos anos de 97 e 98, depois foi vendido para Lazio e foi um dos grandes atacantes de sua geração. Apesar de serem dois excelentes jogadores, acho que Crespo era ainda superior a eles e encaixava melhor no time com Francescoli e Ortega juntos. A perda não foi tão grande devido ao nível da reposição, mas ainda acho que com Crespo o River teria um ataque mais forte. A Juventus tinha um time absurdo, com Peruzzi, Paulo Monteiro, Deschamps, Zidane, Jugovic, Del Piero e companhia. Tinha até Christian Vieri na reserva. E a Juventus dominou a partida, criando muitas chances e gols, com a criatividade de Zidane e Del Piero. O River ficou fechadinho e conseguia atacar em contra-ataques. Ortega chegou a acertar uma bola na trave no segundo tempo, mas pouco depois, por volta dos 40 minutos, Del Piero fez o gol que deu o título mundial à Juventus. Nos últimos 10 minutos o jogo ficou muito aberto e divertido, com chances dos dois lados, já que o River se jogou ao ataque e exigiu boas defesas de Peruzzi e a Juve conseguia contra-ataques com facilidade, mas desperdiçou inúmeras chances. É óbvio que os argentinos ficaram muito tristes aí com a derrota no Mundial, mas sabiam da dificuldade que seria. Primeiro, que enfrentaria aquele time da Juventus, que era um timaço. Depois, com a perda que teve dos jogadores, sabia que teria que levar um tempo até entrosar e também teria que conseguir repor no mesmo nível dos jogadores que perdeu, o que é bem complicado. Então, no final das contas, o time perdeu, jogou bem e a torcida acabou ficando muito orgulhosa ainda do time. No ano seguinte, o time venceu o Campeonato Argentino, mas teve uma perda, que foi Francescoli, que resolveu se aposentar do futebol, já estava com uma certa idade também, tornando-se um dos maiores ídolos da história desse clube. E depois disso, o River acabou enfrentando um jejum aí de títulos importantes. E como eu sempre falo, amigos, se vocês tiverem outro time ou outra seleção que queiram relembrar aqui no canal, é só colocar aí nos comentários que eu venho a estudar esse time e em breve trago ele aqui pra gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, peço que me ajudem curtindo ele e também se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço!